Questão 9. Os seres vivos possuem comportamentos e estruturas que possibilitam maior adaptação aos ecossistemas. Alguns robôs são construídos com a intenção de mimetizar essas características. São chamados robôs biomiméticos. Veja os exemplos a seguir e responda. A gente tem o exemplo 1. A gente tem robôs aqui parecidos com a formiga, né, segurando aqui um objeto. E aqui a gente tem um robô meio que robô serpente, né? Que aplicações podem ser vislumbradas para os robôs do exemplo 1 e 2? Você pode marcar mais de uma alternativa. Então vamos lá. Os robôs dos exemplos 1 e 2 não podem ser construídos, pois não é possível reproduzir o comportamento de seres vivos, mesmo que parcialmente em aplicações reais. Bom, vou adiantar que isso aqui é falso. Por quê? Porque ele vai direto de encontro com o enunciado da questão, que diz: os seres vivos possuem comportamentos e estruturas que possibilitam maior adaptação aos ecossistemas. Fato. Alguns robôs são construídos com a intenção de mimetizar. Alguns robôs são construídos. Então é possível construir robôs que mimetizem essas características presentes no reino animal. Então, isso aqui vai justamente de encontro com o que a questão já afirma como sendo verdade. Então isso daqui é falso. B. A relação harmônica de cooperação mimetizada nos robôs do exemplo 1 pode ser aplicada ao transporte de equipamentos pesados. Perfeito. Isso daqui, verdadeiro. Por quê? Vejam que aqui no exemplo 1 a gente tem esses robôs parecendo formigas, que a gente sabe que tem esse histórico de cooperação e tudo mais, e eles estão dividindo aqui o peso desse objeto aqui entre as três para facilitar o carregamento, o transporte. Que é justamente o que diz. É uma relação de cooperação, ou seja, três indivíduos diferentes, mas três seres vivos diferentes, eles estão cooperando entre si em prol desse objetivo, que é fazer o transporte desse objeto. Então ela pode ser aplicada no transporte de equipamentos pesados. Sim, verdadeiro. C. O robô no exemplo 2 apresenta uma estrutura de locomoção típica de animais invertebrados, correto? Podendo ser aplicada exclusivamente em situações que exigem posicionamento sem contato com outros objetos. Nessa alternativa, eu digo que isso aqui é falso, porque eu não encontrei, para mim parece uma relação, a alternativa ela tenta fazer uma relação ilógica entre locomoção típica de animais invertebrados e aplicações que exigem posicionamento sem contato com outros objetos. Eu acho que isso aqui é muito abrangente e força uma relação que de fato não existe. Ou seja, ele ser invertebrado e isso facilitar ele se posicionar em determinado local sem contato com algum determinado objeto. Um robô que imite características de vertebrados, ele não poderia fazer isso sem contato com objetos. Ele não pode simplesmente andar ou se locomover até lá, não necessariamente imitando um robô invertebrado. Então é isso, eu achei uma questão muito confusa e tentando identificar ou mostrar falsas relações. Então por isso que isso aqui é falso. D. A estrutura de locomoção do robô no exemplo 2 possibilita a inspeção de áreas em terrenos de difícil acesso e de acesso confinado, podendo ser aplicada a limpeza interna de dutos e encanamentos. Isso aqui é verdadeiro. Por essa característica, basicamente um robô retilíneo, que ele consegue mover cada uma dessas dobras para fazer a locomoção, ele de fato tem um acesso facilitado em terrenos de acesso confinado, como por exemplo dutos e encanamentos, porque são lugares geralmente que ter um robô de formato retilíneo, mais ou menos como esse daqui, de fato auxilia muito. Então ele pode muito bem ser utilizado nessas aplicações. Então D também é verdadeiro. Letra E. Os robôs do exemplo 1 apresentam uma relação biomimética de competição e por isso podem ser aplicados inclusive na montagem de estruturas complexas. Montagem de estruturas complexas, ela já envolve uma relação de cooperação, já que é uma estrutura complexa, subentende-se que você vai precisar trabalhar com outros seres vivos para esse objetivo. O que vai totalmente de encontro com a estrutura de competição, com a relação de competição, onde um ser vivo vai competir ou disputar com o outro por um determinado recurso, alimento, privilégio, qualquer coisa assim. Então, isso aqui, primeiro, que vai de encontro à relação com a aplicação, e segundo, que o exemplo 1 é um exemplo justamente de cooperação. Então, essa alternativa está errada em pelo menos aí uns 3 aspectos. Então, questão 9, alternativas corretas B e D.